gente vai falar sobre os tipos textuais. Falar sobre os tipos textuais é falar sobre as formas como os textos se organizam. Os textos vão se organizar em torno de elementos, de características, de funções. Então, os tipos textuais representam cada uma dessas formas que o texto vai se organizar. A gente pode entender que cada uma dessas formas altera a forma como o meu receptor vai entender uma mensagem. Por isso, a gente vai imaginar a seguinte situação. Um aluno chegou atrasado. Quando a gente observa pelo tipo narrativo, a gente pode fazer a seguinte frase: João correu pelos corredores, mas o sinal já havia tocado. Aqui a gente tem um personagem, que é o João. A gente tem um espaço, que são os corredores, e a gente tem um tempo, que é quando o sinal já havia tocado. Todas essas são características da tipologia narrativa. Quando a gente olha para o tipo expositivo, a gente pode fazer a seguinte frase: o aluno João chegou 10 minutos após o início da aula. Para começar, eu tenho uma caracterização do João. Eu sei que João é um aluno. Depois eu tenho uma indicação temporal. Mas tudo isso são fatos. Eu não tenho uma opinião, eu não tenho nada que fuja dos fatos. Já na psicologia argumentativa, eu posso fazer a seguinte frase: o atraso do João mostra que o horário das aulas precisa ser repensado. A primeira coisa que eu tenho aqui é uma opinião. O autor do meu texto acredita que o horário das aulas tem que ser repensado. A partir do que ele pensa isso? A partir de um fato concreto que aconteceu com o João, que foi o atraso. Então, aqui eu tenho a defesa de uma opinião através de um fato. Isso são características da tipologia argumentativa. Para a gente analisar essas tipologias e entender como elas são importantes para a compreensão dos textos, a gente olha para essas três principais coisas. O primeiro é a intenção, o porquê. Qual a finalidade daquele texto? Depois, a gente olha para a organização linguística, que é o como. O como vão ser os verbos, os substantivos, os adjetivos, as palavras que eu vou, de fato, utilizar para construir o meu texto. E, por último, eu olho para o contexto de produção, que é o quem, o para quem e o onde. Aqui eu vou olhar quem é o meu receptor, quem é o meu emissor, como que ele escreveu isso, onde ele escreveu isso, quando ele escreveu isso. Tudo está inserido aqui no contexto de produção disso. Por isso, tudo isso aqui influencia na forma como eu leio o texto. Quando a gente para para cá, a gente vai olhar então, de fato, o que são essas tipologias, quais são as suas características. Em primeiro lugar, a gente tem a tipologia narrativa, que tem por finalidade contar alguma coisa, contar uma história, seja ela real ou ficcional. Uma característica da tipologia narrativa é a presença de personagem, também a presença de narrador, que é o que de fato dá nome à minha tipologia, a presença de tempo, de enredo, de um espaço. Tudo isso vai construir a minha narrativa. Em quais gêneros textuais eu consigo encontrar essa tipologia? Nos contos, nos romances, nas crônicas, nas novelas. Todas essas vão ter a tipologia narrativa como a sua tipologia principal. Depois eu tenho a tipologia descritiva, que vai descrever alguma coisa. E quais são essas características? A presença de adjetivos, de sensações, de detalhes. A minha descrição ela pode ser objetiva ou subjetiva. Então eu posso me ater aos fatos, como essa caneta verde, ou colocar um juízo de valor. Essa caneta é bonita. É uma descrição, mas é uma descrição que é uma opinião do autor. E quais gêneros textuais eu encontro essa característica? Eu
é a tipologia injuntiva. Eu tenho também a tipologia expositiva, que vai explicar alguma coisa. E aí eu vou ter conceitos, eu vou ter linguagem objetiva. E quais gêneros eu tenho nessa tipologia? Eu vou ter essa tipologia em textos científicos, em livros didáticos, em dicionários. E para a gente finalizar, eu tenho a tipologia dissertativa, que tem como objetivo defender uma ideia. E aí eu vou ter como característica a presença de tese, de argumentos, de uma conclusão. E quais exemplos eu tenho disso? Eu tenho as redações de vestibular, os artigos de opinião. Então, para a gente retomar tudo isso, as tipologias vão me ajudar a entender o que o meu autor quer produzir com aquele texto e vai influenciar a forma como o receptor entende aquele texto. É como a gente viu nos exemplos anteriores. Uma mesma situação pode ser comunicada de formas diferentes e o receptor vai entender de forma diferente. O que não quer dizer que a mensagem seja diferente, mas ela vai ser recebida de maneira diferente, porque a forma como o texto se organiza é muito importante